Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos dos Anjos. Hoje, o motivo da nossa conversa é sobre um contato que nós fizemos com uma aluna de mestrado em Nova York. O mestrado da Lia, que é a nossa amiga lá em Nova York, é sobre estresse pós-traumático em veteranas de guerra. Olha que assunto interessante, né? Que repercussão social legal que tem esse trabalho, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho com a Lia. Foi muito legal, agradeço aqui já de antemão a Lia a nossa conversa, bastante esclarecedora, vocês vão gostar bastante. Espero que vocês tenham o mesmo desejo desse tipo de conhecimento, né? Conhecimento das neurociências aplicada ao estresse pós-traumático, tá ok? Vamos ver o vídeo? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Muito obrigada por ter ela nessa entrevista e por fazer a conexão. I think this is something so important to share science knowledge across countries and cultures. Eu acho que é tão importante dividir o conhecimento da ciência entre culturas diferentes e lugares diferentes. Eu que agradeço, eu fico muito feliz porque quando o William comentou comigo sobre a possibilidade de falar com a Lia, dela ter todo esse trabalho em neurociências, eu fiquei bem interessado. É a minha linha de trabalho, é a minha linha de pesquisa também. E no meu mestrado, coisa de 15 anos atrás, eu trabalhei com estresse. Só que eu fiz com estresse com um modelo de derrota social, não sei se a Lia conhece. Ela fez uma pergunta se nesse estudo que você fez do mestrado, porque ela nunca escutou nesse modelo da sociedade que você acabou de comentar. Então ela perguntou se isso que você estudou tem a ver com um estudo que foi feito aqui nos Estados Unidos, que é parecido com... Eles pegaram os ratinhos, né, e colocaram eles para nadar de um lado para o outro, e se eles não tivessem nenhum tipo de reforço positivo, eles existiam. Se é isso que é ligado mais com depressão, né? Não sei se... Sim, não. O modelo de derrota social é quando um animal, por exemplo, um animal rato também, né? Foi um experimento feito em rato, um modelo animal, então. Um animalzinho de 250 gramas, ele era derrotado, né? Nós botávamos dentro da mesma caixa os dois animais, e ele era derrotado por um maior do que ele. Aí nós derrotávamos 2 vezes, né? E depois avaliávamos a questão dos efeitos fisiológicos da derrota. Ah, que interessante. So the study that he did in particular, he was being defeated twice. Like neurally, like in the brain, or did they study like the peripheral, or did they localize any areas in the brain that it affected? Vocês estudaram alguma área em particular no cérebro que foi afetada por essa derrota? Nosso objetivo na época era avaliar algumas condições hormonais, né? Questões como, por exemplo, a corticosterona, né? O estresse em si, a secreção de corticosterona, células do sistema imunológico, né? E a progressão de um tipo de célula cancerígena de rato. Uau, que interessante. Então, nós avaliávamos a progressão do tumor em animais que eram estressados através da derrota social. Uau, so doida. Wow. Yeah, that's very... É bem específico, né? Bem interessante. Foi um trabalho bem legal. Mas me diz um pouquinho, o que é a Lia? Como é que a Lia está trabalhando? Como é que é o trabalho dela aí? Fala um pouquinho sobre o trabalho que ela está desenvolvendo. So I started out in a lab that was studying the effects of stress using a lab task called the Trier Social Stress Test. And it's interesting what he was talking about because it kind of goes into like the social model of stress too. And basically what the task was someone had to stand in front of 2 judges and do math tasks and do a speech, and then we would measure their cortisol through their saliva
and other kinds of stress hormones. And so I started doing that kind of work, and that got me interested in neuroscience to begin with. So, ela começou com o primeiro lab que ela trabalhou foi em Vassar? This was at Brandeis University in Massachusetts, right outside of Boston. A Universidade de Brandeis em Boston foi que eles tinham participantes e eles usavam um módulo de testar o nível de estresse também, como você falou, que foi bem parecido até. É um módulo de estresse social. E as pessoas estariam na frente, se colocariam na frente de um judge, de um juiz, e elas fariam testes de matemática e fariam um discurso, e daí ela iria entrar, depois daquele processo, né, estressante social, ela media o nível de cortisol na saliva. And what was the other measurement? And also like in self-report measurements and also in blood. E também com o nível hormonal do sangue, também testes do nível hormonal do sangue e também a resposta deles de escrever a experiência própria deles. Então eles combinavam esses 3 fatores para definir qual foi o nível de estresse que aquela pessoa passou. Yeah, and there was so then after that I moved into studying in rodent models, and the professor that I was working with was looking at something called fear generalization, which is what I was describing to you earlier with Tassia, where you hear a tone or the mice hears a tone and then they receive a foot shock. And so their fear response is to freeze. And so you measure the amount of time that they freeze. And so that's a measure of their fear response. And so over time, you give them different noises that are similar to the initial noise that caused the shock. And you can test how wide of a range the noises are that actually elicit that freeze response. That will cause the same freeze response. And it's kind of like a model of PTSD. Oh, okay. Yeah. Então, o segundo estudo que ela fez foi em ratinhos também. O professor que ela estava trabalhando com nesse estudo, ele estava olhando na generalização do medo. Então, no caso, eles disparavam um tom de som, o som em um específico tom, e davam um choque no ratinho. Na base, assim, no pezinho dele. E o ratinho, em resposta, ele ficava congelado, né? Parava. Assim. E eles mediam o tempo que ele parava. E depois desse aprendizado, desse medo, eles colocavam diferentes tons. Então, eles estudaram, tipo, qual foi os diferentes tons para ver se o ratinho aprendia qual tons que iriam gerar o medo no ratinho. Então, vamos supor se foi Lá, né? Lá menor, Lá maior e todos aqueles tons e quais que não geravam. Então, qual seria, tipo, o específico. E esse trabalhava muito no síndrome de estresse pós-traumático. Pós-traumático. Right. Entendi. É um modelo animal de estresse pós-traumático, certo? É como se fosse isso. Daí, eu acho que o mais interessante é o que ela fez também com veteranos de guerra, que foi muito legal. Right, so that got me interested in post-traumatic stress disorder in humans also, not just in mice. And I felt like I had the background looking at the mice brains and how it affected their memory and over time, but actually having the whole full human experience that takes into account culture and context and everything like that. That's kind of why I moved into research with humans. So that's when I started to do research with military veterans and the women. E falando, né, que ela acabou de falar também, no primeiro estudo dela, eles olhavam no tamanho do hipocampo do ratinho também. E todo esse estudo que ela fez com os animais, ela se interessou tanto que ela quis levar para o próximo passo, que foi levar todo esse conhecimento que ela teve para aplicar para humanos, né? Testes em humanos. Então ela conheceu esse professor, ele estava em Atlanta,
Aí começou a trabalhar com veteranos militares de guerra. And we were studying the biological correlates or the biological links to their resilience. So, Eles estavam estudando os links biológicos à resiliência. So, two women could go through the same experience in life, and one of them goes to develop post-traumatic stress disorder, and the other one doesn't have the symptoms of post-traumatic stress disorder. So we wanted to know what neurologically is differentiating those two paths. Yeah. O grupo que eles estavam estudando eram mulheres que passaram trauma sexual durante a guerra. A pergunta deles foi assim, por que duas mulheres podem experienciar a mesma coisa, mas o que neurofisiologicamente diferencia uma a desenvolver o estresse pós-traumático e a outra a não ter esses mesmos sintomas? So we were studying a lot of different types of domains of neurobiology, like sex hormones, like estrogen, different genes that are linked to it. There's one gene called the PACAP gene that's been shown to be linked to resilience after traumatic stress, specifically in women. Eles estavam olhando no nível de estrogênio, hormônios relacionados com o sexo em geral e também a genética, que tem um específico gene chamado PACAP, que that's linked to resilience in women after they've experienced a traumatic event. Que é linkado com a resiliência nas mulheres depois que elas experienciam um evento traumático. And also related to the expression of estrogen and estrogen levels. E a expressão do estrogênio e dos níveis de estrogênios também relacionado à exposição. So we had a fear conditioning paradigm, we called it. And this was under the leadership of Dr. Seth Norholm, and he developed this paradigm to actually measure the process of fear learning in humans. So what's the name of the paradigm? Fear conditioning, or fear potentiated startle paradigm. So we were measuring the startle response. Então ela estava trabalhando pela direção do Dr. Seth Norholm. E ele desenvolveu e estudou esse paradigma da fear conditioning, da condição do medo. And so basically they would look at different shapes on the screen, and that então elas iriam olhar em diferentes formas numa screen, numa tela. And they would be in a sound booth that was totally set up for this paradigm. Então eles estariam numa salinha isolada de qualquer som de fora olhando para essa tela. And we measured their eye blink response, how much they sweat, their heart rate, and their respiration. Então os instrumentos que eles utilizaram eram eletrodos que também mediam a piscada do olho. Então naquela reação de susto e de stress, né? A piscada do olho, quanto suor que elas emitiam, o nível de batimento cardíaco e a respiração, quantidade. And so what we were measuring was the baseline was their startle response when they would hear just like a white noise burst. And we would compare the difference between that startle response and when they would receive an air blast. Ok. Então, o jeito que eles estavam fazendo era para ver qual seria a reação de um som muito alto dentro daquela sala, ou eles pegavam e jogavam um vento bem forte de ar, assim. Mediam aquelas mesmas reações. Like the Camelback backpacks that you use for hiking that has like the straw? We would use that, but we fed a tube up from an air pressure tank, and they would go straight up to their larynx. And so eles usavam esse tubinho e alimentavam esse tubinho com uma pressão, um tanque de ar pressurizado, e esse ar se direcionava exatamente na laringe do participante. And so what we were testing was what's called fear potentiated startle, or startle. Potencialização de reação do medo. So we were testing the startle response and how the startle response increases when there's fear.
because the person would link the shape on the screen to the white noise burst. They would pair it over and over and over again. They would learn like, okay, this shape is linked to this noise burst. I'm going to be startled. And then the fear would increase the amount of startle when they actually received the AirPod. Então, quando o participante escutava aquele barulho, no caso, quando o participante olhava para a imagem na tela, ela já esperaria receber o barulho alto e também o vento forte na laringe. Então, eles estavam medindo a antecipação desse para ver se a reação seria na hora que acontecesse ou se já aconteceria uma reação anteriormente e a aprendizagem do medo durante o curso dessa simulação. And so we would also test like their expectancy of like when they would anticipate the air blast coming. So that we would test how they learn over time that the air blast was coming, which was the model of the trauma. Então, o modelo traumático que eles estavam estudando é exatamente essa antecipação de receber o jato de ar, né? Então, ele se encaixa muito bem no modelo de estresse pós-traumático. Então, era mais... E os resultados em relação, ela falou da questão do estrogênio, né, que foi uma variável que foi observada, né? Em relação a essa presença de estrogênio, houve uma diferença entre as mulheres em relação à resposta? The variable of estrogen in the study, did you guys notice a difference of the response of women based on the level of estrogen? That was our hypothesis. So the data is still being collected, but the study that was done before this that kind of justified this showed that a higher level of naturally cycling estrogen in women was actually a protective factor against PTSD symptoms. Wow. Então, agora a data, eles ainda estão coletando informação para fechar esse estudo. A justificativa para criar esse estudo foi de um estudo prévio que olhava exatamente o porquê do estrogênio em relação a PTSD, que é o síndrome de estresse pós-traumático. E naquele estudo feito anteriormente, um nível alto de estrogênio produzido naturalmente no corpo era uma variável defensora de você desenvolver PTSD. Então, se a mulher tivesse, né, mais estrogênio produzido naturalmente, seria um ponto positivo para não desenvolver isso. And there are estrogen receptors in the brain as well. And so there's been fMRI studies where they have actually measured the estrogen response in the brain also in these women. Não só o nível de estrogênio produzido, mas a quantidade de receptores de estrogênio no cérebro. Foram feitos estudos com ressonância magnética que também olharam esse fator dos receptores. And so that... É que a gente sabe, né, que algumas pesquisas apontam que haveria maior número de receptores de estrogênio para o hipocampo, no caso das mulheres. Tem mais estrogênio, receptor de estrogênio no hipocampo. Então, teria aí alguma diferença, por exemplo, em relação à consolidação, por exemplo, da memória para as mulheres, exatamente pela vantagem do estrogênio, né? Então, acho que é isso, essa relação que vocês estão buscando também, que é essa memória emocional, né? Yes. So, this is probably what you guys were looking at. Yes, absolutely. And also it's just interesting from like just like a personal side also to meet the participants and to hear their stories. Like this type of study had been done before in the general population, but not in military veterans or women. And it's a population also that's so silenced. And so this kind of representation in research is so incredibly important, you know, not only to understand the neurobiological correlates of what's going on, but also their stories and to get that known also in the scientific community that this is a population that needs to be studied more. Ela falou sim, absolutamente sim, em relação ao estrogênio do hipocampus. Ela falou que eles já tinham feito esses estudos com uma população geral, né? Sim. Mas ela se sentiu muito honrada de estar participando numa população que tem sido tão silenciada pela sociedade, que são as
mulheres vítimas, né, de abuso sexual que serviram ao país, né? Então, para ela foi muito impactante estar entrevistando e escutando as histórias dessas mulheres e podendo fazer com que o mundo científico também olhe para o que está acontecendo ali. É o tipo de pesquisa que tem uma forte relevância social, né? Então, a gente fica muito feliz. Parabéns aí, Lia, por ter um trabalho. Eu espero ver mais resultados, né? Assim, à medida que forem aparecendo os resultados, que a gente possa estar também interagindo no sentido de ter acesso a essas informações também, aí, porque é muito legal. Acredito que dá não só para vítimas de guerra, mas para outras formas de estresse pós-traumático também. Aqui, por exemplo, no nosso país, nós temos muitos casos de agressões também, tem muitos problemas relacionados à conduta, né, em relação ao público feminino. Então, eu fico muito honrado também de poder ter acesso a esse tipo de informação e entender um pouco da pesquisa que está sendo feita. And I think also, like, you know, his background is anatomy and physiology, and I think that this kind of area of science is kind of more like prestige over other areas of science. And I think linking that like underprivileged voice with this kind of like studying neuroscience, studying where in the brain it's localized, studying the physiology, it kind of lifts up the voices, you know, in a way to be heard. Ela falou que realmente nós que tivemos o privilégio de ter pesquisado e visto esses problemas de um ponto de vista anatômico, fisiológico e neurocientífico, a gente pega essa população que não é tão privilegiada e faz com que a voz deles sejam muito mais fortes e realmente levanta a causa, assim, para causar mudança. Então, eu queria... Porque, assim, estão sendo coletados dados para entender, né, os mecanismos neurobiológicos envolvidos no estresse pós-traumático desse grupo específico, né? São essas mulheres que vocês estão pesquisando. Existe, depois desse modelo de, vamos dizer assim, descobrimento, um passo seguinte para ajudar? Existe um protocolo para ajudar a lidar com o estresse pós-traumático dessas mulheres? Isso está previsto mais à frente? Yeah, so there are a lot of different aspects of this research that can affect not only like neurobiological ways to help people, like there have been some studies that have looked at emergency contraception and giving them to sexual assault victims actually in the emergency room as a way to like prevent the development of PTSD symptoms. There's some debate because it's been shown that using too much of that emergency contraception can lead to things like breast cancer and things like that. Like a very high dose of estrogen. Oh, yeah. Yeah. So that's one avenue to do like hormone therapy. That kind of thing. Então, sim, eles estão olhando nisso. O módulo principal que eles estão tentando focar em relação a desenvolver como se fosse um tratamento, né, alguma solução para isso, seria um módulo contraceptivo biológico, que seria, por exemplo, mulheres que passaram por alguma agressão sexual, assim que eles chegam na sala de emergência, elas receberiam um biological contraceptive, right? É contraceptivo biológico, que no geral seria uma dose de estrogênio super alta. E ele tem alguns estudos que falam que isso poderia aumentar o nível de câncer na mama e teriam algumas outras consequências relacionadas a isso. Então, por isso que eles também estão fazendo isso. But another avenue that this could help with is if you identify the naturally cycling levels of estrogen that women who are coming into a therapy practice have, then you might be able to predict how well they're going to respond to the therapy. Because it's been linked to a process called fear extinction, which is being able to associate that fear memory that's associated with the trauma and learn a new association between that stimulus and safety instead of that stimulus and danger.
A segunda maneira que eles também estão olhando para isso seria a mulher que se apresenta para o espaço terapêutico, eles olhariam já inicialmente o nível de hormonal que ela apresenta. Isso seria um modo de você prever se o resultado terapêutico daquela mulher. Então, seria a segunda coisa que ela mencionou foi que nesse módulo seria mais focado então em extinção do medo, e ela aprenderia uma associação diferente. Então, em vez de associar o estímulo com o medo, seria receber o estímulo e se sentir segura. So there are different types of fear learning. There's fear acquisition, fear inhibition, fear extinction. The main one that's targeted in the main form of therapy for PTSD, which is exposure therapy, the main one that's targeted is fear extinction. Existem várias maneiras de aquisição do medo. Seriam extinção, Acquisition, inhibition, extinction. aquisição do medo, inibição do medo e extinção do medo. And extinction is targeted in the main form of therapy for PTSD, which is exposure A therapy. extinção do medo é mais focada em terapias focadas no síndrome de estresse pós-traumático, porque com a terapia de exposição ao medo. Entendi. Uma pergunta que eu queria ver, não sei se eu estou abusando já aí, mas, enfim, a amígdala. A amígdala é uma estrutura muito conhecida por ter uma forte mediação em relação à resposta primitiva do medo, né? E tem alguns trabalhos que apontam que alguns indivíduos podem ter propensão a ter mais ou menos medo, a ter mais predisposição a sofrer de estresse pós-traumático, por exemplo. Eu queria saber se eles mediram alguma coisa na amígdala dessas mulheres. So in this study, no, because we weren't actually doing like fMRI studies. We were studying peripheral physiology. But there Nesse estudo não, porque eles não estavam focando em ressonância magnética. Sim. Eles estavam focando em fisiologia periférica. Entendi. But I know that Respostas autonômicas, então. Seria like autonomic response. yes. Sim. Uhum. But the link between the prefrontal cortex and the amygdala has been shown over and over and over again to be affected. That root has been shown over and over again to be affected by all sorts of different traumatic experiences. So, A relação da amígdala com o córtex pré-frontal tem sido mostrada várias vezes, como você também reforçou, nesse desenvolvimento do medo. yeah. So, like the research that I'm doing now at Columbia is looking at kind of the neural correlates of being able to regulate your own emotions in different parts of the limbic, which are kind of like the emotional parts of your brain, and how those are affected when you're actually able to control and regulate your emotions through the therapy. O estudo que ela está participando agora, no mestrado dela na Universidade de Colômbia, eles fazem o estudo de ressonância magnética e o participante, durante o processo terapêutico, eles olham diretamente no sistema límbico. O nome desse estudo é Emotion regulation therapy. Terapia de regulação de emoção. Então, durante o estudo, eles olham diretamente como isso afeta o sistema límbico durante a terapia que é feita durante o estudo. And that therapy was developed by Dr. Doug Menon and David Fresco, and it's a new kind of third wave therapy that combines like CBT, more meditation and mindfulness. Esse estudo que está ocorrendo ali na Colômbia, eles chamam de como se fosse uma terceira onda do novo tipo terapêutico. Que olha muito no terapêutico behavior cognitive, que é comportamental e cognitivo, meditação e mindfulness.
Eu acho que é tipo de ser presente, Yeah, so there are different like emotion regulation skills that they use throughout the therapy, like orienting to your emotions, being able to notice your emotions, and then allowing them to be there, and then also being able to distance yourself from your emotions, and then reframe it in a new way. Então, teriam o que eles passam na terapia, que eles ensinam na terapia, são maneiras novas de você regular suas próprias emoções. Então, seriam você conseguir, primeiramente, notar o que você está sentindo e também conseguir se distanciar do que você está sentindo e também colocar o que você está sentindo em como um quadro diferente, assim, você dá um novo significado ao que você está sentindo. Muito legal, muito legal. Eu tenho como eu disse, eu já pesquisei um tempo atrás, né, as questões relacionadas ao estresse. Uma das respostas está relacionada com o medo, então eu fico muito feliz de vocês terem me dado a oportunidade de conversar com vocês. Lia, te agradeço demais, tá? Agradeço às meninas de maneira geral. Muito obrigado a oportunidade. Claro, se me deixar, eu vou conversando, né? A gente vai, porque tem muita curiosidade, eu gosto de falar de neurociências. Agradeço demais vocês. Espero ter uma nova oportunidade para conversar mais um pouquinho com vocês, tá bom? Yeah, absolutely. I'm curious about what he's researching now too, and like how he's studying the physiology of stress too. Ela tá fazendo uma pergunta de o que você está pesquisando agora, como você está navegando no mundo do estresse e da fisiologia nesse momento. Então, eu já sou professor de anatomia, neuroanatomia, né? Fisiologia e neurofisiologia. Então, é comum, né, estar sempre passando por esse tipo de informação, estar lendo a respeito, né? O estresse está sempre muito em evidência, né? Então, a gente acaba o tempo inteiro dando uma estudada sobre isso. Eu poderia conversar mais um pouquinho, saber mais o que ela tem, por exemplo, sobre a relação amígdala e córtex pré-frontal, mas acho que a gente pode deixar isso para um outro momento, para não sobrecarregar demais, né? Mas eu pesquiso atualmente neuroeducação, muito relacionado ao processo de ensino, aprendizagem, né? Como o córtex, como o cérebro aprende. Ela perguntou o que você tem aprendido sobre a neuroplasticidade e desenvolvendo sobre a neuroplasticidade, se você já fez alguma pesquisa com neuroplasticidade. A neuroplasticidade, especificamente, principalmente sobre pós-lesão, a neuroplasticidade após lesão. Eu fiz pesquisa durante uns 10 anos relacionado a, por exemplo, a neuroplasticidade após acidente vascular cerebral, stroke, né? Então, pesquisei isso durante bastante tempo e hoje a gente tenta voltar a pesquisa principalmente para o processo ensino-aprendizagem, que é uma neuroplasticidade, mas ela é um pouquinho diferente, ela não é após lesão, né? Então você deve estar trabalhando bastante com o hipocampo e com o nascimento de novos neurônios. Sim. A gente, na verdade, aqui a nossa pesquisa, ela não é na base de microbiologia, né? Então nós avaliamos a questão de aprendizado. Nós estamos estudando hoje os 4 pilares, vamos dizer assim, da aprendizagem, que é a atenção, né? Então, a atenção visual seletiva, a atenção auditiva, né? Depois da atenção, a gente deve já estamos estudando a motivação, que nós chamamos normalmente de engajamento, né? Depois a tentativa e erro, para depois consolidar o aprendizado. Então, são esses 4 momentos, né? Atenção, depois que você tem atenção suficiente, o tempo está acabando. Não sei também.
Então, o processo ensino-aprendizagem de maneira geral, então nós estamos observando, primeiro, aprendendo como acontece o processo ensino-aprendizagem, então essa plasticidade, né? Então, envolvendo esses 4 pilares, que a gente comentou agora há pouco, e depois vamos passar para as crianças, para a intervenção mesmo, propriamente dita com as crianças, e mensurar isso, né? Dentro do processo ensino-aprendizagem. Muito legal. What he's studying, it's not in a microbiological way mostly, it's more like in bigger spectrum, so Be implemented in more like education policy in the way that like schools teach their kids or from like a neuroscience background. Então, do jeito, a pergunta dela foi se o que você está desenvolvendo agora afetaria algum tipo de funcionamento geral de como uma escola funcionaria, de uma perspectiva da neurociência, assim, seria realmente mudar. Isso. A questão mesmo é estudar a maneira a qual eu poderia tirar um melhor rendimento escolar, vamos dizer assim, né? Através do uso da neurociência aplicada no processo de ensino-aprendizagem. Que massa, que legal. Legal. That's incredible. Yeah, I think that's something that needs to be implemented in the U.S. too, you know, and help with graduation rates and, you know, if also like, I feel like it's such an empowering thing to know how your brain works and to get that neuroscience education yourself, you know, and that's a big thing of what I was doing at Feet on the Ground was spreading neuroeducation to help empower people after they've experienced trauma. Ela falou que realmente aqui nos Estados Unidos a gente precisa muito também do que você está estudando. E que é uma coisa que dá poder para as pessoas elas saberem como que o cérebro delas funciona no processo de aprendizagem também. Ela também estava trabalhando com uma companhia, o nome da companhia é Feet on the Ground, que é tipo pé no chão, mais focado em yoga, assim. Então uma das grandes áreas que eles estavam trabalhando com é literalmente educar sobre como seu cérebro funciona depois de um evento traumático, para as pessoas se sentirem empoderadas de conseguir, é isso que está acontecendo. Não deixa de ser aprendizagem também, né? Que não deixa de ser aprendizagem. Also, the learning process, like you know, it's always. Yeah, absolutely. Gente, muito obrigado. Agradeço demais a participação de vocês aqui com a gente. Obrigado, Lia, por dedicar esse tempo para explicar um pouquinho sobre o seu trabalho. Isso ajuda bastante, né? Essa compreensão, acredito que essa troca de informação, se ela for sempre frequente, tem de ajudar todo mundo que gosta de neurociência. Muito obrigada. Agradeço demais aí a participação, tá bom? E obrigada a você. E se puderem, se tiverem interesse lá, ó, em neurociências aqui no Brasil, se inscreve no nosso canal, Neureka. Tá bom? Tá bom. O nosso Insta lá. Eu agradeço demais, tá bom? Parabéns pela pesquisa. Acho que tem uma relevância muito grande. Estou muito feliz em participar. Muito obrigado. Obrigada. Hope we get to meet again soon. Espero se encontrar com você novamente. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. E se vocês tiverem gostado do vídeo e quiserem participar, fazer perguntas, nós agradecemos. Deixa lá a sua participação, né? Deixa ali o seu comentário. Vai fazer muito bem para o nosso canal poder participar e discutir o assunto estresse pós-traumático.